noite, igreja, paz seja com todos, amém? Amém. Você pode se assentar. Vou trazer uma meditação nessa noite. Pessoal da mídia, eu sou muito sem noção, tá? E eu tenho formiga e ando bastante. Qualquer coisa vocês vão me corrigindo aí, tá? Para não dar trabalho para vocês. Pegue a sua Bíblia, você que a trouxe, e abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Quando a pastora Letícia me convidou, ela me disse que o tema era baseado na história de Ana. Esse tema muito lindo, né? Que o Senhor entregou para vocês, geradora de milagres. Quem já está gerando milagre aqui nesta noite? Levanta a mão, glória a Deus, amém. Então eu queria pedir neste momento que agora, né, nós já louvamos bastante, ganhamos até presente, já, gente, ganhei presente num sorteio pela primeira vez, já, meu milagre já começou a acontecer, pastora Silvana, pastor Edson, porque eu sou muito ruim de ganhar presente em sorteio, mas também essa igreja é tão abençoada e tão próspera, pastora Silvana, que tinha presente para todo mundo aqui, quase que não precisou fazer sorteio. Quem ganhou? Levanta a mão. É quase que a igreja inteira. É uma igreja muito próspera e abençoada. Pastor Edson, pastora Silvana, quero expressar aqui o meu carinho, minha gratidão por vocês. Um casal, aliás, uma família, né? Isso se estende também ao Joe e à Angra. Uma família maravilhosa. Nós amamos vocês. E eu sei que eu só estou aqui porque a senhora autorizou e o pastor também, né? A pastora Letícia me convidou, mas eu só vim porque a pastora assinou, senão não estava aqui. Então, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Sempre nos recebem com muito amor e carinho. E pastora Letícia, que eu tive o prazer de conhecer na live que eu fui participar. Amamos participar da live, viu? E muito obrigado pelo convite pela segunda vez. Estou muito feliz de estar aqui. Então, você já achou aí 1 Samuel capítulo 1? Nós vamos ler, aí você deixa a sua Bíblia aberta, tá? Que nós vamos conversando aqui e nós vamos acompanhando a história de Ana, que é uma das, podemos dizer que Ana é uma musa inspiradora, né? Da Bíblia de Deus, uma mulher que nos ensina e ela tem muito hoje a nos ensinar de como receber um milagre. E eu tenho certeza, né, que todo mundo que está aqui precisa de um milagre, quer receber um milagre. Eu tenho certeza que você tem algo aí no seu coração que se Deus fizesse hoje, você se alegraria demais, sim ou não? Todo mundo tem algo, né? Que se Deus fizesse na sua vida, alegraria demais o seu coração. E Ana vai nos ensinar passo a passo como chegarmos lá. Então olha só o que diz 1 Samuel capítulo 1. Diz o seguinte... Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Vamos parar aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que nem todo o problema que você enfrenta foi o diabo que colocou na sua vida. A Bíblia aqui é muito clara quando diz, ainda fala por 2 vezes seguida, que Ana não tinha filhos porque o Senhor a tinha deixado estéril. Olha só, versículo 5. Porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E a rival a provocava porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Então a Bíblia deixa bem claro que essa situação que Ana estava vivendo, essa tristeza que Ana tinha, esse problema, essa dificuldade em gerar,
era algo que Deus colocou na vida de Ana. E talvez você está enfrentando aqui uma situação e você fala assim, mas o que eu estou fazendo de errado? Onde será que eu errei? Que pecado é esse agora que eu estou cometendo? Eu já pedi perdão de todos os meus pecados. Será que eu ainda estou pagando um pecado lá de 10 anos atrás e 5 anos? Porque tem pessoas que acham que porque ela errou lá no passado, Deus nunca mais vai te perdoar, você nunca mais vai poder ser feliz, você nunca mais vai receber nada. E não, Deus já te perdoou a partir daquele momento que você se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão para Deus e parou de cometer esse erro, e Deus tem uma nova história para a sua vida. Então você precisa entender que existem situações que Deus nos permite estarmos, situações que nos causam dor e tristeza, mas não é porque Ele não quer fazer algo, é apenas porque Ele quer mostrar quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer quando confiamos nele. E uma coisa que você precisa entender, porque quando a gente fala de gerar milagre, de viver milagre, de receber milagre, todo mundo levanta a mão, todo mundo quer, todo mundo toma posse da vitória. Mas irmão, para você alcançar um milagre, primeiro você precisa ter um problema. Sim ou não? Aí a gente quer milagre, mas a gente não quer problema. Não tem como. A partir de hoje, se você tem uma situação difícil na sua vida, não enxergue mais como um problema. Enxergue como uma oportunidade de viver um milagre. Você pode levantar as suas mãos, aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga assim: eu não tenho um problema. Eu tenho uma oportunidade de viver o meu milagre. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ana não tinha um problema, ela tinha uma oportunidade de viver um milagre. Só que Deus, quando Ele nos coloca nessa situação para a gente viver o milagre, Ele usa essa situação para nos moldar. Nesse tempo de espera até as coisas acontecerem, Deus usa esse tempo para nos ensinar coisas. E foi o que Ele fez com Ana. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que o próprio Senhor conduziu o seu povo ao deserto para humilhá-los e colocá-los à prova para saber se eles eram com Deus ou não. Então, tem situações ruins, sim, que é Deus que nos coloca, sim, para mostrar, para que nós possamos mostrar por que é que nós estamos vindo na igreja, por que é que nós oramos. Deus usa essas situações para nos mostrar. Mas agora aprenda uma coisa: Deus, Ele te leva para o deserto, mas Ele não te abandona lá. Mas a maneira como você se comporta no deserto determinará quanto tempo você vai passar lá. A maneira como você se comporta no deserto vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Ana estava vivendo um deserto, mas Deus usou toda essa situação para provar Ana. Sabe quando a gente ia para a escola? E aí a gente ficava lá numa matéria, né? Alguns dias, um tempinho naquela matéria. E daqui a pouco, para encerrar aquela matéria, o que a gente tinha que fazer? Uma prova. E a prova, ela servia para a gente mostrar o que a gente tinha aprendido e se realmente a gente tinha entendido. E quando a gente ia bem lá na prova, né, no final do ano, o que acontecia? A gente passava de ano. E é isso que Deus faz conosco de tempos em tempos. Deus quer nos ensinar lições, e aí a etapa final é quando Ele nos dá a prova. E na prova a gente mostra se a gente entendeu, se a gente aprendeu, e depois que a gente prova para Deus que entendemos, aprendemos, Ele nos faz passar de ano, ou seja, Ele nos faz subir de nível. Mas até a gente chegar lá, nós precisamos entender que neste tempo, essa etapa chamada processo, existem algumas coisas que Deus quer tratar conosco. Olha só, o versículo 8 diz assim, aliás, o versículo 7 diz assim: todos os anos era a mesma coisa, Penina provocava Ana
quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha só, Ana enfrentava uma situação desafiadora, porque a Penina, a outra esposa do seu marido, tinha filhos e provocava Ana, que não tinha. E a Bíblia está falando aqui, que toda vez era a mesma coisa. Quando elas estavam indo para a igreja, a Penina começava a provocar Ana. Olha uma coisa já que a Ana nos ensina. Mesmo ela sabendo que ela ia receber provocação, toda vez a mesma coisa, ela não deixava de subir à casa do Senhor. Ela não deixava de subir ao templo com o seu marido para adorar. Mas nós muitas vezes, quando estamos no nosso deserto, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar de vir na igreja, é desistir. Como você se comporta? Olha a pergunta que eu vou fazer para você, presta atenção. Ana, todo ano era a mesma coisa, a Bíblia fala. Ela ia para o templo adorar o Senhor, sofrendo, chorando, e ela deixava de comer, porque a Penina, a rival dela, a Bíblia fala rival, ficava provocando ela. E se não bastasse provocar ela, a Penina tinha um monte de filho. Agora, olha que prova para o coração de Ana. Imagina essa mulher ir para a igreja, sabendo já que não era a primeira vez que isso acontecia, que ela queria tanto que o milagre acontecesse. Deus não dava esse milagre para ela, ainda dava para outra rival que só provocava ela. Eu pergunto para você, Ana não continuou indo adorar o Senhor? Como você se comporta quando você vê alguém ter aquilo que você queria que Deus entregasse para você? Quantas vezes nós começamos a vir na igreja, mas daqui a pouco Deus não entrega assim o nosso milagre, a nossa bênção de imediato. E aí a gente começa a olhar lá para a vida daquele irmão que nem na igreja vem na igreja de vez em quando, vem na igreja de marromeno, e o irmão já tem aquela bênção, já conseguiu emprego, já trocou de carro, já foi curado, já recebeu coisas, e você ainda não. E aí a gente começa, quer saber? Não vem mais na igreja. Acho que eu vou mudar de igreja, acho que eu vou levar a pastora Silvana. E a gente para. Você entende que somos nós que prolongamos o nosso tempo no deserto? Irmão, pare de se comparar. O que Deus tem para você está guardado para você, está reservado para você. Ninguém vai tomar aquilo que Deus separou para você. De ficar olhando para a vida dos outros lá. Hoje em dia nós temos uma praga no nosso meio. É bênção, para quem sabe usar, mas nós estamos perdendo o limite dessas coisas. Existe um negócio chamado Instagram, rede social, que serve muitas vezes muito mais para a gente ficar se comparando com o que o outro tem e olhando para a nossa vida aquilo que a gente não tem. Foi levantado um estudo recente sobre as redes sociais, que a pessoa que fez o estudo, ela chegou à conclusão, sabe qual é o primeiro sentimento que a rede social gera nas pessoas? O número 1? A inveja. A inveja. Por quê? Porque a pessoa fica lá vendo o que o outro está comprando, está fazendo, está comendo, está vestindo, e aí você olha para a sua vida e você fala, nossa, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo, e eu não tenho nada disso. Irmão, irmãs, principalmente irmãs, eu vim aqui para falar uma coisa. Tudo que eu falar aqui, se eu não gravar nada, grava pelo menos isso. Está na hora de você fazer uma faxina lá naquela rede social sua, tá? Chegou a hora de você parar de seguir gente que não está fazendo bem para você. Se você olha para a vida daquela pessoa e contamina o seu coração e começa a despertar em você sentimentos que você sabe que não agrada a Deus, como inveja, ciúmes, raiva, tristeza, você começa a ficar depressiva, exclui essa pessoa da sua rede. Para com isso. Deixa lá só aquilo que vai acrescentar na sua vida. Deixa lá só pastores que te inspiram, mulheres que te inspiram. Não fica seguindo gente para você ver a vida dos outros. Mas eu gosto de ver a vida dela. Para, que isso está fazendo mal para o seu coração. Está fazendo o seu coração ficar doente e atrapalha a sua fé. Mas Ana não. Ana sabia que a rival dela tinha o que ela ainda não tinha, mas mesmo chorando, ela não deixava de ir adorar ao Senhor, porque ela sabia que o Deus que ela servia, mais cedo ou mais tarde, se levantaria em favor dela. Outra situação, versículo 8. Ana, por que você chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come?
triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha só, o marido dela, gente, estava se achando, o Elcana aqui, né? Não, ele estava se achando o galã de Hollywood. Obrigado, queridão. A mulher estava triste, estava chorando, desesperada, passando por um problema lá que a rival ficava tirando sarro dela. E o bonitão chega para ela e fala assim: por que tu tá chorando, filha? Por que tu não come? Olha aqui o que tem do teu lado. Obrigada, amor. Olha aqui para mim, tem tudo isso aqui para você e você aí chorando. Gente, que homem sem noção. Não é uma pergunta de quem está se achando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu acho que Ana, ela não falou, mas eu acho que ela pensou: ai, meu filho, a essa altura do campeonato eu preferia 10 filhos do que tu. Que tem marido que dá mais trabalho que 10 filhos, sim ou não? Não, irmão. Tá vendo? Não pode deixar os homens virem participar do culto de mulheres. Eles atrapalham, pastora. Mas olhe, é brincadeiras à parte, mas Elcana fez realmente esse comentário. Por que você está chorando? Sabe, em outras palavras, o que Elcana estava fazendo? Ele estava querendo dizer assim, ó: ai, que frescura. Você tem tudo aí, fica chorando só porque você não tem filho. E isso doía em Ana. Se não bastasse ter a rival, ter o que ela não tinha, agora o marido não entendia a sua dor. Sabe por quê? Existem situações que você vai ter que passar sozinha, que nem as pessoas que você mais ama vão te entender. Sabe aquela coisa? Não questiona, irmão. Não fica brigando. Não fica querendo provar. Não faz nada. Sabe por quê? Não adianta. Tem situações que Deus nos quer aqui, ó, caladinha, quietinha. É só você e Deus e mais ninguém. Não adianta querer explicar, não adianta querer justificar. Não, existem dores que só nós sabemos que nós temos. E para as pessoas muitas vezes pode parecer frescura, para as pessoas muitas vezes pode falar assim: ah, é uma insatisfeita, chora de barriga cheia. Mas quando Deus nos coloca numa situação que Ele quer tratar conosco, as pessoas não vão entender. Não queira explicar, não perca seu tempo. Apenas continue, confiando que o Senhor vai se levantar em seu favor. Olha só, são nas horas difíceis que nós mostramos quem nós realmente somos. Ana estava passando uma situação muito difícil. Não gerava, sua rival gerava e tirava sarro dela. Ela teve que driblar a falta de fé. Ela teve que driblar a comparação. E ela teve que driblar também suas emoções. Porque uma situação como essa que ela estava passando já não é motivo suficiente para a gente explodir, para a gente gritar, sair gritando e falando um monte, sim ou não? Mas são nessas horas que nós mostramos quem controla a nossa vida, se são as nossas emoções ou o Espírito Santo. Não adianta a gente falar assim: ai, eu tenho Deus. Aqui na igreja todo mundo tem Deus. Aqui na igreja todo mundo louva, bonito, canta. Aqui na igreja, paz, Senhor, né? O filho olha assim e fala: nossa, que voz é essa da minha mãe que eu não conheço? Paz, tudo bem, pastora? Tudo bem, pastora? Né? Mas lá em casa só Deus sabe. Aí você fala assim: ai, mas eu não consigo me controlar. Eu vejo coisa errada, eu quero falar. Ah, não consegue se controlar? Como que aqui na igreja você não roda a baiana aqui na igreja? Que o pastor está aqui? Consegue controlar? Sim. Se você se controla aqui dentro, você consegue se controlar lá fora também. Sim ou não? Sim. E aí o versículo 9 diz assim:
Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca mais será cortado. Enquanto fazia essa oração, Eli a observava. Ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou: ela está bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Olha só, diante dessa circunstância, Ana poderia claramente ter se sentido ofendida. Puxa vida, a mulher, ó que luta, tá indo para a igreja, a bruaca lá da Penina provocando ela. Chega na igreja, o marido dela fala que ela tá com frescura, que não tem nada para ficar chorando. Aí quando ela vai orar, ainda o pastor chega para ela e fala que ela tá bêbada. E se fosse tu? E se fosse você? Tem gente que já parava na Penina, já ia puxando os cabelos da Penina lá mesmo, nem na igreja entrava mais. Tem gente que já parava ali no marido, já dava um tapa na cara daquele homem lá que está se achando e já não voltava mais. E tem gente que quando o pastor chegasse e falasse o que ele falou para ela, não vinha mais na igreja, nem crente mais seria. Mas olha o que Ana enfrentou, olha o que essa mulher passou. Sabe? A maior lição de todas que Ana nos deixa é a humildade. É a gente abaixar a cabeça quando a gente quer levantar o nariz. É a gente engolir as palavras quando a gente quer gritar. É a gente fazer assim quando a gente quer sair pulando e chutando e falando e quebrando tudo. Porque tem sim situações no nosso dia a dia que a gente tem vontade mesmo, gente, de quebrar tudo. Eu também tenho. Tem hora que eu tenho que passar lá na barraquinha do Espírito Santo, do domínio próprio, umas 3 vezes no dia. Que o Espírito Santo tem a barraquinha lá, né? Da paciência, da mansidão. Aí você vai passando lá e comprando o quanto que você precisa pro seu dia. Tem dia que no domínio próprio eu passo umas 3 vezes lá. Mas olhe, Provérbios 15:33 diz assim, ó: a humildade precede a honra. É preciso que a pessoa seja humilde antes de ser honrada. Ou seja, você está numa situação que está sendo humilhada? Está numa situação que está doendo? Estão tirando sarro de você? Não estão levando a sério a sua dor? As pessoas aí estão aí se gabando, falando assim, que Deus é esse? Tem algo que está entristecendo você? Que você está se sentindo o menor de todos? Aguenta firme, não desista, continua orando, continua buscando, continua confiando no Senhor, porque a palavra de Deus diz que é preciso que a pessoa seja humilde antes de ser honrada. Então se você está sendo humilhado, pode ter certeza que a honra do Senhor está bem próximo de você, está chegando na sua vida, porque quando Deus vê Ana passar por tudo isso que ela passou, e aqui eu conto toda a história de Ana em um capítulo, mas na verdade isso aqui levou anos. E quando Deus vê ela enfrentar tudo isso que ela enfrentou calada, porque a Bíblia diz que ela só chorava, Deus olha para Ana, e o ápice foi quando ela faz um voto, que agora ela fala, votei com Deus, agora está tudo certo. Depois de fazer o voto, ainda ela enfrenta essa luta, do Eli chegar lá e falar assim, eu sou a bêbada. Mas quando Deus vê como ela responde, não meu Senhor, eu não estou bêbada, mansa, humilde, Deus olha para Ana e fala assim, ela está pronta. Ela está pronta. Ela está pronta para receber o milagre. Ela está pronta. Se você tem se calado como você queria falar, se você tem chorado quando você queria gritar, o seu microfone não quer chamar. Se você... Obrigado. O irmão mandou ficar com esse aqui. Ele falou assim, nem trago outro que eu não quero mais. Ele não quer mais que eu pegue outro. Tá bom, irmão. Obedeci. Olha só.
Deus está olhando para você nesse deserto. Deus está olhando o seu comportamento. E se você continuar firme e não desistir, Ele vai olhar para você e falar: minha filha está pronta, meu filho está pronto, e eu vou entregar a vitória. Porque eu não vou ler mais por questão de tempo, mas a Bíblia diz que Eli... Aliás, esse aqui eu quero ler sim, porque é importante. Olha só. Obrigada. Olha, foi a irmã que casou a contenda aqui. Ela que trouxe, obrigada. Versículo 17. Olha o que ele responde para Ana: nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Olha só. Quando Deus fala assim, ela está pronta, o Eli entrega a palavra para ela e fala assim: tá bom, vá em paz, que Deus vai dar o que você quer. A Bíblia diz que no mesmo instante, Ana levanta, vai comer, e o rosto dela já se alegra. Olha aqui o segredo, e eu vou encerrar, para ser uma geradora de milagres. O profeta só tinha falado que ela já tinha recebido, mas para ela engravidar, primeiro ela precisava fazer o quê? Namorar o marido dela, sim ou não? Ela estava na igreja. Então ela precisava ir embora, precisava, rolar todo um clima, precisava despistar a Penina, os filhos da Penina, precisava preparar um jantar. Tinha todo um trajeto a percorrer até realmente o milagre ser implantado no ventre dela. Concorda comigo? Sim. Mas a Bíblia diz que no mesmo instante que Eli entrega a palavra, ela já muda a sua atitude. Sabe o que eu entendo com isso? Ana creu na palavra. Antes mesmo de acontecer, ela já cria que Deus já tinha feito o milagre. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que Ana já saiu assim do templo, ó. Vamos, Penina. Ai, Eli, meu pé tá meu pé tá inchado. Acho que vou ter que parar um pouquinho. Ela já saiu tomando posse do milagre, mas ela ainda não tinha nem se deitado com o seu marido, mas ela já começou a comer, ela já começou a se alegrar. Ei, começa a crer na palavra de Deus, a palavra que é entregue nesse altar. Você já pode começar a sorrir, você já pode começar a se imaginar o seu marido aqui do seu lado, o seu filho liberto, o seu emprego, você sendo promovida, você livre das dívidas, você curado, você transformado. Já começa a se imaginar você aqui nesse altar contando o seu testemunho. Kika, mas ainda não aconteceu. Mas tem muita coisa para fazer. Mas começa a crer na palavra, porque o segredo é a palavra. Deixa que no decorrer das coisas Deus vai operar o milagre. Mas se você, assim como Ana, antes mesmo de tomar atitude, já se comportar como alguém que recebeu o milagre, Deus vai olhar para você e vai te dar a vitória. Porque no versículo 20, pode aplaudir o Senhor. Porque no versículo 20 diz assim: e Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Para encerrar, olha só, tem coisas que Deus só vai fazer com você. Presta atenção nisso, eu estou encerrando. Tem coisas que Deus só vai fazer com você quando você aprendeu uma coisa. Olha só, Ana, ela teve que aprender a controlar suas emoções. Sim ou não? Sim. Ela teve que aprender a controlar suas emoções. Ela sofreu calada. A vontade era de gritar, de brigar, de chorar, de bater, de matar. Mas ela aguentou. Olha quantas pessoas passaram no caminho dela nessa história, humilhando Ana. E ela teve que o quê? Controlar suas emoções. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer controlar a situação e não controla nossas emoções. Tem coisas que Deus só vai fazer quando você aprender a controlar a emoção e deixar a situação. Vou falar de novo. Nós queremos controlar a situação e não controlamos as emoções. Mas Deus só vai fazer coisas quando você controlar suas emoções e deixar a situação na mão dele.
Isso é prova que você confia em Deus. Quem fala isso para vocês é alguém que gerou um milagre. Há um ano atrás, eu estava há um pouquinho mais de um mês de ter o meu filhinho Gabriel. E resumidamente, eu não tenho tempo, mas quando eu estava com 3 meses de gestação, eu fui fazer um exame de rotina de pré-natal, e esse exame ele deu uma alteração, e a médica virou para mim e falou assim: deu alterado, era para dar 2,5, deu 3,9. Você sabe o que isso significa? Eu falei, não. Ela falou, isso significa que seu filho tem grandes chances de nascer deficiente, com 3 meses de gestação. E eu falei assim, e o que tem que fazer? Ela falou, não tem o que fazer. Nós temos que esperar ele nascer. Agora, eu estava com quantos meses? 6. O bebê nasce com quanto? 9. Quanto tempo tinha pela frente? 6. 6 meses de espera. E durante esses 6 meses, Deus me ensinou a controlar minhas emoções. Deus moldou o meu caráter. Deus me ensinou a sofrer sozinha. Deus me ensinou a continuar fiel a Deus, mesmo eu fazendo tudo certo e as coisas dando errado. Porque não tem como falar de milagre se a gente não passar pelo tempo da espera. Milagre, como eu falei, é algo que você espera acontecer. Então não é algo que você quer agora e a hora que acabar o culto você já recebe. O tempo de espera é necessário, porque é nesse tempo que Deus molda o nosso caráter. Foi nesse tempo que eu aprendi ao que realmente era confiar no Senhor, o que era esperar em Deus. E a confirmação dessa palavra veio no vídeo, pastora Letícia, quando vocês iniciaram citando o Salmo 126. E o Salmo 126, eu não sei se vocês cantam aqui aquela canção, quem diria? Acho que não, né? Ou vocês fizeram essa cara por causa da minha voz? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? É o Salmo 126 cantado. E eu me apeguei nesse versículo, nesse capítulo, e eu falava assim, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu estava como os que sonham. Então minha boca se encheu de alegria e meus lábios de louvor, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você está precisando esperar o seu milagre? Nesse tempo, confia no Senhor. Declare a palavra de Deus todos os dias. Eu fazia exames e mais exames, e tudo dava errado nos exames. E eu saía dos exames falando assim, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor. Eu ia fazer um exame para um consultório médico, e antes de ir eu falava assim, eu vou sair de lá como os que sonham, eu vou sair de lá como os que sonham, eu vou sair de lá com a minha boca cheia de riso, mas eu saía chorando. Mas mesmo assim eu falava, ainda assim confio que verei a bondade do Senhor na minha vida. E durante esses 6 meses tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu clamava, tinha dias que eu não tinha vontade de orar, que eu não tinha forças, mas em todo o tempo eu declarava que eu teria a vitória. Eu selecionei canções, uma delas vocês cantaram aqui também, Deus de milagres. Eu cantava essa canção direto, porque eu sabia que eu estava gerando milagre. E eu sempre dizia, eu vou dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. A ponto de, olha o segredo de você confiar no Senhor e alimentar a sua mente da palavra de Deus. No dia que eu fui ter o Gabriel, minha bolsa rompeu no meio da madrugada e eu não tinha certeza de nada. Eu sabia que eu ia lá ter um bebê, mas eu não sabia com que eu ia voltar nos meus braços. Agora imagine uma mãe, humanamente falando, como ela iria para o hospital? Nervosa, desesperada, ansiosa, chorando, tremendo, sim ou não? Tá, acredita se você quiser. Durante esses 6 meses eu me alimentei tanto da palavra de Deus, eu coloquei tantas canções de fé no meu coração, que nesse período as pessoas chegavam assim, Kika, como está a gestação? A exemplo que eu vim aqui grávida, né? A pastora Silvana perguntou, todo mundo perguntava, e aí? Eu falava, tá tudo bem. Lembra que eu falei no começo?
Tem coisas que não adianta você ficar falando para as pessoas. É você e Deus e mais ninguém. E não estava nada bem, mas eu falava pela fé, porque eu sabia que tudo iria ficar bem. Eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E o exame dizia, não tá bem, não tá bem, não tá bem. No dia que rompeu a minha bolsa, eu fui pro hospital. Calma, tranquila, em paz. Filipenses 4 fez todo sentido para mim quando diz que nós experimentaríamos a paz que excede a todo entendimento. O que é isso? É você sentir uma paz que as pessoas não conseguem entender. Porque para qualquer um que eu fale que eu fui ter um bebê e ele tinha grande possibilidade de ser deficiente, e eu falo que eu... Ele falou assim, no meio da madrugada, era 1h15 da manhã. O que aconteceu? Porque eu não levanto de madrugada. Eu falei, estourou a bolsa. Ele, eu falei, não se preocupa, dá tempo, eu vou tomar banho ainda. Tomei banho, estendi roupa no varal, 1h15 da manhã. Estendi roupa, ele fez uma live lá das 3 da manhã que nós estávamos no voto, ele foi pagar as contas. Aí a gente foi pro hospital. Minha médica quase me matou do coração. Ela falou assim, quase morreu do coração, quase me matou. Ela falou, como assim? Menina, já era pra você estar vindo aqui. Mas sabe o que foi isso? O Espírito Santo me encheu de tanta paz. E quando eu estava deitada esperando vir lá fazer os procedimentos em mim, eu não ficava pensando que eu tinha um problema. Eu já ficava pensando que eu tinha um milagre. E na minha mente, só as canções ficavam... Parecia que os anjos ficavam cantando na minha mente. Todas as canções que me sustentou durante os 6 meses, elas vinham na minha mente. E eu não pensava no problema. E para a honra e glória do Senhor, no dia 17 de dezembro de 2020, eu carreguei o meu milagre pela primeira vez nos braços. Para você gerar um milagre, você vai precisar aprender a confiar no Senhor. Mesmo que você não esteja vendo ainda, mesmo que você ainda não esteja sentindo, mesmo que você esteja fazendo tudo certo e pareça ainda estar dando tudo errado, continue confiando no Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, considere motivo de grande alegria quando passarem por provações. Porque é necessário que a fé de vocês cresça, e para a fé crescer, ela precisa ser provada até o ponto de estarmos maduros e recebermos aquilo que o Senhor quer nos entregar. Continue perseverando, mesmo em meio ao problema. Confie que o Senhor, ainda assim, independente do que você esteja passando, Salmo 27:13 me sustentou nesse tempo, que diz: independente, não importa o que esteja acontecendo, ainda assim confio que verei a bondade do Senhor na minha vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos com os seus olhos fechados e que você agora neste momento traga à sua memória a sua dor. Traga à sua memória aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está entristecendo você. Traga à sua memória essa situação que você precisa de um milagre. E talvez já faz tempo que você está enfrentando isso. Talvez faz 1 ano, talvez faz 2 anos. Talvez fazem 5, 10 anos, eu não sei. Não desanime, não desista. Pare de olhar para aquelas pessoas que já alcançaram vitórias e achando que Deus não vai fazer na sua vida. O que Deus tem para você é só para você. É no tempo que Ele separou para você. Então começa agora, assim como Ana, que ela nem tinha coabitado com o seu marido ainda, mas ela já, no momento que recebeu a palavra, ela já começou a comer, ela já se levantou, ela já ficou feliz. Independente se o milagre ainda já está nas suas mãos ou não, já começa a se imaginar com Ele. Levanta as suas mãos e diga assim comigo: ainda assim confio que verei a bondade do Senhor na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por essas mulheres que estão aqui, por esses homens também que estão aqui, meu Pai. Pessoas que precisam receber um milagre em suas vidas, meu Pai. Mas muitas vezes, meu Deus, talvez ela tenha passado por situações que ela não tem tido mais forças, meu Deus, para continuar. Porque, meu Deus, a comparação tem sido grande. Porque as pessoas muitas vezes têm questionado ela. As pessoas não têm entendido a sua dor.
Pai, em nome de Jesus eu peço, fortalece a cada um, fortalece essa mulher, fortalece esse homem. Meu Pai, nos ajuda a passar por esse deserto, meu Pai, que nós possamos mostrar para o Senhor que o nosso coração está firme em Ti, que a nossa fé está firme em Ti, e que nós com certeza sairemos desse deserto com a vitória nas nossas mãos, porque o Senhor é Deus que nos leva para o deserto, mas não nos abandona lá. E eu tenho certeza que o Senhor está hoje se levantando em favor dessa pessoa e está mudando essa história. Então, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, meu Pai. E assim, Pai, nós sairemos nessa noite como Ana, que recebeu a palavra e creu no milagre. Nós recebemos essa palavra e sairemos daqui gerando o nosso milagre, em nome de Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Você que acabou de assistir esse vídeo aí, aproveita que você está aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e quando entrarmos ao vivo em todos os nossos vídeos. E aproveitando, eu estou deixando 2 recomendações para vocês. Da mesma forma que esses vídeos me edificaram, eu espero que edifiquem a vida de vocês também. E muito bem-vindo ao Entre Amigas.